Olá pessoal, dando continuidade no nosso curso, vou passar para vocês agora uma maneira um pouco melhor de se trabalhar quando nós temos dados em caixas de seleção, como nós tínhamos no formulário anterior. Quando eu tenho uma caixa de seleção, é importante ter esses dados da caixa de seleção armazenados no banco de dados. Por quê? Se eu precisar alterar algum desses itens, fica muito mais fácil eu alterar esse item lá no banco de dados e todos esses itens já sofrerão atualização. A caixa de seleção já vai puxar automaticamente o valor que eu determinei lá no banco de dados. Então a ideia dessa aula de hoje é justamente eu criar lá no banco de dados uma tabelinha com os cursos, e automaticamente eu puxar os cursos lá do banco de dados aqui no meu formulário e a partir daí fazer a gravação na tabela de aluno, como nós já fizemos, ok? Mas antes eu vou passar uma revisãozinha aqui para aqueles que já viram e para aqueles que ainda não viram algo novo sobre banco de dados. Então, um conceito bastante importante que nós temos que ver novamente, e aqueles que ainda não viram têm que saber, é a parte de consultas, a parte de SQL. Bom, vou demonstrar aqui alguns exemplos básicos, bastante simples, da sintaxe do comando select. Na última aula eu passei para vocês o comandinho insert, que foi o comandinho utilizado para inserir os dados na tabela. Hoje eu vou passar o comandinho select. Então eu vou aqui lá no banco de dados, no PHP MyAdmin, seleciono aqui minha base de dados aula e depois clico aqui no SQL para eu fornecer os comandos de consulta. Nesse espaço aqui eu posso fornecer quaisquer comandos SQL para o meu banco de dados. Então o comando que nós vamos ver agora é o comando select, que serve para puxar, recuperar informações armazenadas nas tabelas do banco de dados. Então o select mais simples segue a seguinte sintaxe: select from e where. O select, aqui na frente eu coloco aquilo que eu quero selecionar, os campos que eu quero selecionar, as colunas que eu quero selecionar. No from eu coloco as tabelas que eu estou utilizando no meu select, na minha consulta, seja no select, seja também no where, ok? E aqui no where eu tenho a condição de seleção. A condição de seleção pode ser uma condição de junção, uma condição de junção é quando eu trabalho com mais de uma tabela, que nós vamos ver mais adiante, e pode ser também uma condição de seleção em relação a um valor. Por exemplo, selecione os alunos que tiveram nota maior do que 10, maior do que 8. Então você especifica essa condição aqui no where. Então o where não é sempre obrigatório, ele vai se tornar obrigatório quando você faz uma condição de junção, você faz uma junção entre tabelas e nesse caso você precisa especificar a condição de junção aqui. No nosso caso eu vou começar com um exemplo mais simples, sem fazer junção entre tabelas, Vou selecionar as informações da minha tabela que eu já tenho, de aluno. Então seria assim: select, o asterisco indica que eu estou querendo selecionar todas as colunas, todos os campos da minha tabela. Select, asterisco, from, e aí eu coloco o nome da base de dados, aula.aluno, ok? Go. Ok.
Aí ele me trouxe aqui a relação, né, de todos os alunos que estão cadastrados na minha tabela e com todas as colunas, né, com todos os campos. Eu posso especificar cada campo individualmente, ok? Então eu vou editar a minha consulta, clicar aqui no Edit, e aqui eu vou colocar Select, por exemplo, RA, vírgula, nome, from aula.aluno. Go. E aqui ele selecionou somente o RA e o nome da tabela aluno, ok? Então essa é uma forma de select, né, uma das mais simples que existe. Eu posso agora adicionar uma condição de junção, né, com o where, uma condição de seleção, desculpe, colocando que o RA do aluno tem que ser igual, por exemplo, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, go. Vamos ver o que ele trouxe. Ah lá, então ele trouxe aqui somente o RA que obedeceu a condição que eu especifiquei lá no where, e o nome desse registro, né, do aluno que tem esse RA é João, ok? Então agora especificamos aqui uma condição de seleção em que o RA obrigatoriamente tem que ser igual ao RA especificado. Se eu quiser adicionar outra condição ao mesmo tempo, por exemplo, end nome igual João, ou seja, selecione o RA e o nome da tabela aluno. A condição é que o RA tem que ser esse RA que eu especifiquei aqui e o nome que eu especifiquei aqui, ok? Reparem que sempre que eu trabalho com strings, aspas, ok? Aspas simples. Go. E ele me trouxe aqui, né, o mesmo registro obrigatoriamente. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Maria, né, ao invés de João, ele não vai me retornar nada. Por que isso? Porque eu não tenho alguém que tenha esse RA aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ao mesmo tempo um nome Maria, né? Não tem. Eu poderia ter feito isso aqui, né? Ao invés do end, colocar um or. Então, ou tem o RA ou um nome Maria. Aí até poderia ser que houvesse alguém, né? Então, que nem nesse caso aqui, ó, tem o João, que tem esse RA, e também tem uma Maria, que tem um outro RA aqui, mas tem o nome Maria, ok? Então esse foi o exemplo de select mais simples que nós vamos ver por enquanto. Agora vamos voltar lá para o nosso formulário, né? Vamos ver o que a gente vai precisar fazer lá no nosso formulário para adaptar ele para trabalhar aqui com o banco de dados. Então eu tenho o curso, né, que é o campo que eu quero trabalhar, e nesse curso eu tenho aqui a descrição, né, ou o nome do curso, que é enfermagem, engenharia civil, engenharia produção e química. Se eu for lá no código fonte, eu vou perceber o seguinte, que eu tenho os valores e os nomes, valor e nome, valor e nome, valor e nome. Então eu posso criar lá no banco de dados uma tabela chamada curso, e dentro dessa tabela eu vou ter duas colunas, uma coluna chamada código, em que eu vou aplicar aqui os valores, né, correspondentes aos valores aqui, e o nome, eu vou colocar o nome de cada curso. Então eu vou criar uma tabela lá no banco de dados chamada curso, com os campos código e nome. Vamos lá.
Então vou criar aqui, vou clicar aqui na minha base de dados, aula, e vou criar aqui uma nova tabela, Create Table. Create Table, ele já coloca aqui os espaços para eu fornecer os dados da tabela. Então o nome da tabela aqui, curso. Primeira coluna que eu vou adicionar vai ser código, ok? O tipo dela pode deixar inteiro mesmo, tamanho 3, e aqui embaixo eu vou colocar no índice, vou definir chave primária, né, no código. O outro campo vai ser o nome do curso, nome, e vai ser do tipo varchar de tamanho 40. Ok, save. Criou aqui minha tabelinha, né? E agora eu já tenho aqui minha tabela criada. Agora eu vou precisar inserir os dados, né, nessa tabela, ok? Então vamos inserir por aqui mesmo, pelo banco de dados. Vou clicar aqui no Insert, dentro da tabela curso, vou clicar aqui no Insert, vou digitar aqui os valores. Primeiro valor aqui, 1, e o nome, primeiro nome aqui vai ser enfermagem. O próximo aqui, 2, engenharia civil. Na hora que eu clico lá em Go, né, ele já faz a inserção, né, dos dois registros, e eu volto lá para inserir mais. Então vou voltar lá para inserir mais registros. Curso. Repare que aqui embaixo já tenho os dois inseridos. Vou inserir mais aqui. Insert. E os dois próximos são 3 e que é engenharia e produção mecânica, e o quarto que é engenharia química. Go. Inseriu mais dois, ok. Já tenho lá cadastrado os 4 registros que correspondem aos cursos, ok. Então eu vou fazer um teste aqui no meu SQL, vou clicar aqui no SQL e utilizar a sintaxe que nós acabamos de ver. Então select from, ok. Então select, vou colocar aqui código, vírgula, nome, from database aula ponto tabela curso. Go. Ok, olha lá, trouxe os 4 registros que eu acabei de inserir, ok. Então significa que minha consulta foi executada com sucesso e trouxe aquilo que eu realmente esperava. Agora eu vou pegar isso aqui e aplicar lá no meu formulário, para que o meu formulário traga as informações